Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna, TVI. Olha, Itabuna, com os seus 113 anos de emancipação política e administrativa, é uma cidade que vem se desenvolvendo a largos passos, a ponto de ter suplantado demograficamente a cidade-mãe Ilhéus, né, que fora a quem pertencia a Itabuna, né, nesse período anterior aos 113 anos. Itabuna era Tabocas, um distrito de Ilhéus, mas com a pujança, com o crescimento, desenvolvimento acelerado, sobretudo motivado pela monocultura do cacau, pela sua situação geográfica. Itabuna não parou de crescer. Mas Itabuna cresceu de maneira reduzida comparada a muitos outros municípios que há 3, 4 décadas atrás não tinha sequer metade do seu tamanho. Cito aqui o exemplo de Juazeiro, Lauro de Freitas, Camaçari, Vitória da Conquista, que são cidades que hoje são maiores do que Itabuna, algumas até muito maiores do que Itabuna, que é o caso de Feira de Santana e Lauro de Freitas, que tem tamanho, e Camaçari, que essas 3 cidades não tinham metade do tamanho de Itabuna 3 décadas atrás, e hoje Itabuna não tem metade da menor cidade entre as 3 que eu estou citando. Isso não significa dizer que Itabuna não permaneceu crescendo. A disparidade decorreu de que as outras cidades tiveram um desenvolvimento muito mais acelerado, muito mais acentuado. Isto em decorrência de vários fatores, porque tanto Lauro de Freitas quanto Camaçari foram beneficiadas por um pool de industrialização e de estrutura governamental que contribuíram bastante para a prosperidade dessas 2 cidades, sobretudo. Vitória da Conquista, talvez em decorrência de ser uma cidade muito no eixo de alguns estados, cortado por rodovias, e uma cidade que acabou absorvendo tudo aquilo que era implantado na região centro-oeste da Bahia. Então acabou sendo beneficiada por questões de escoamento de produção e do próprio planície. É uma região plana, é uma região fácil de trabalhar, sobretudo no que diz respeito aos recursos hídricos e hidrelétricos. Então, Vitória da Conquista teve esse impulsionamento em função dessa realidade. Já Lauro de Freitas e Camaçari, né, o seu desenvolvimento decorreu justamente de investimentos maciços do governo e incentivos fiscais desse mesmo governo para implantações de indústrias e empresas nesses 2 municípios. Isso não houvera em Itabuna. Itabuna foi uma cidade menosprezada. Itabuna, ela andou com seus próprios pés. Itabuna não teve dos governos estaduais, todos eles, inclusive do atual, nada que fizesse com que ela fosse recompensada por tudo que houvera de contribuição para o fisco do Estado. Eu já dissera anteriormente aqui que Itabuna contribui apenas com 2 impostos, o ICMS e o IPVA, com mais de 12 milhões de reais mensais, enquanto que o governo do Estado, de 10 em 10 anos, é que traz para cá uma obra neste valor. O que significa dizer que Itabuna é um município tratado como patinho feio para o mapa de investimentos do governo estadual. É isso que a gente tem que fazer com que haja consciência das nossas autoridades estaduais, para ter a sensibilidade, a responsabilidade, a consciência de que Itabuna não pode permanecer sendo menosprezada. É óbvio que a gente sente que, sobretudo nesse governo do Jerônimo, há sim uma intenção, né, de investimento no município, talvez até por conta da ótima correlação política com o atual prefeito Augusto Castro, que é conhecido como um excepcional lobista, uma personalidade que tem facilidade de trânsito em diversas áreas de governo, tanto do Estado quanto da União, tem uma boa relação com os parlamentares e, através deste fato, tem conseguido alocar recursos que são importantes, sobretudo para a saúde, para a infraestrutura e para a educação no município de Itabuna. Portanto, Itabuna vive hoje de um perfil diplomático, de um perfil de uma pessoa
com excepcional sinergia com as nossas autoridades em instâncias superiores de governos, e isto tem facilitado Itabuna retomar o desenvolvimento. Que Itabuna passou 10 anos estagnada ou perdendo espaço. Só para você ter ideia, de 2020 para 2010 para 2022, Itabuna perdeu 18 mil habitantes. Uma cidade que vinha em franco desenvolvimento, ali em torno de 220 mil habitantes, hoje está com 200 mil habitantes, mais ou menos, a perda foi 18 mil e poucos habitantes, o que significa dizer que foi uma década em que as consequências das crises foram bastante sentidas pelo itabunense. Itabuna que foi vítima da pandemia, né, como todos os demais municípios do mundo, pandemia da Covid, posteriormente também foi afetada bastante com as enchentes, foram 2 grandes enchentes, a primeira inclusive em volume muito superior àquela que houvera nos início dos anos 60, como a mais terrível enchente havida no município de Itabuna. Itabuna também teve perdas fiscais em decorrência do fechamento de muitas empresas, muitas indústrias, ou verdade, muitas indústrias não, porque Itabuna nunca teve muitas indústrias, algumas indústrias que contribuíam bastante com a empregabilidade e com os impostos para Itabuna ser uma cidade melhor. Então foram muitas tragédias, né, dramas que implicaram em Itabuna ter perdas nos últimos 10, 12 anos. Mas nós estamos sentindo, nos últimos 2 anos, uma retomada do desenvolvimento, né? O governador Jerônimo Rodrigues tem sido visitante constante em Itabuna e sempre trazendo, se não consigo já verbas e obras, mas anunciando elas, para que nós tenhamos uma recuperação breve de tudo aquilo que houvera perdido nesses últimos 12 anos. A gente fica na expectativa de que esse momento importante de comemoração de Itabuna está aniversariando, está no mês, na semana, no dia, enfim, Itabuna está em festa em decorrência dos seus 113 anos de aniversário de emancipação política e administrativa. Itabuna ainda se notabiliza como a maior cidade do sul da Bahia, porque assim como Itabuna não cresceu, Ilhéus retrocedeu. Não dá para entender essas estatísticas do IBGE, porque a gente não percebe isso no dia a dia da cidade. O que a gente vê muito, tanto em Ilhéus quanto em Itabuna, é um crescimento demográfico visível, perceptível. Portanto, é isso que a gente espera para Itabuna das próximas gerações, para Itabuna ser uma cidade muito mais desenvolvida em decorrência da responsabilidade dos investimentos que requerem e da obrigação do governo do Estado e do governo federal a focar Itabuna como uma cidade merecedora de investimentos, de verbas e de obras, até porque Itabuna tem um histórico de contribuições fiscais para os cofres do governo federal e do governo estadual. Itabuna não pode permanecer apequenada nos investimentos e no planejamento de prosperidade desses 2 entes governamentais do país e do Estado. Itabuna precisa, Itabuna merece ser vista como uma cidade tratada com dignidade e com respeito por nossas autoridades maiores. Olha, nós vamos a um breve intervalo, mas eu quero já anunciar que vamos estar batendo papo com uma das personalidades mais querida de Itabuna, uma figura afável, agradável, simpática, carismática, popular, populista, já foi prefeito de Itabuna, Itabuna gosta dele, Itabuna aprendeu a lidar com o seu jeito despojado, desprendido, extrovertido, simpático de se notabilizar na política da cidade. Me refiro ao Capitão Azevedo. Ele é o nosso convidado, logo depois do intervalo a gente vai travar com ele um bate-papo para saber onde está o Capitão Azevedo, como estará o Capitão Azevedo. O Capitão Azevedo pretende voltar a ser prefeito de Itabuna? Quais as suas condições para tanto? Como é que ele tem agregado partidos, apoio de liderança? Porque a gente sabe que para vencer a eleição, por melhor que seja o candidato, ele depende de articulações, de argumentações, sobretudo de coligações. Então vamos saber já já, conversando com o Capitão Azevedo. É rapidinho esse intervalo, é um PLA e um PK.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TV Itabuna. Hoje nós temos um convidado especial, né? Hoje nós temos um ex-prefeito conosco, que é o Capitão Azevedo, que vai travar conosco aqui um bate-papo legal. Eu não tenho dúvida que ainda vai ser um momento muito bom para que as pessoas saibam efetivamente o que é que está acontecendo com o Capitão Azevedo, se ele vai ser candidato a prefeito, se ele está bem articulado com esse propósito, como é que está hoje o Capitão Azevedo, o que é que tem feito o Capitão Azevedo, e essas indagações é claro que só ele mesmo pode responder. Portanto, a gente saúda o Capitão Azevedo com o nosso bom dia. Bom dia, Val, bom dia a todo telespectador. Para mim é um dia especial hoje, coincidentemente, né, aqui hoje nesse programa. Então, Val, é uma oportunidade boa, que é um dia especial, é o dia do aniversário da cidade, e nós estamos aqui realmente comemorando essa data, né, porque nós fazemos parte desse contexto, desse universo do território itabunense, e por isso nos orgulha de ter uma cidade como essa, num polo realmente muito significante na posição geográfica, como também a estrutura da cidade. Nós sabemos que ela sofre muito devido à crise, o principal fator econômico dela era o cacau, né? Era o tempo do cacau, era o tempo áureo, circulava dinheiro, tinha muita coisa acontecendo importante na cidade, com a queda da lavoura, que foi a vassoura de bruxa. Então isso aí realmente complicou a situação, mas ela soube, ela diversificou, como hoje é a maior prestadora de serviço do sul da Bahia, realmente é a cidade de Itabuna, em saúde, educação, muito forte mesmo. Então, esse dia especial, abrindo aqui, a gente tem que agradecer a Deus primeiro por estar aqui nesse território itabunense e desejar a todos os munícipes que tenham progresso, saúde, muita paz, prosperidade e principalmente que Deus ilumine os homens que administram para que faça com que diminua as desigualdades, que realmente é o complicador de toda a sociedade, é a questão dessa desigualdade terrível. Nós precisamos dar oportunidade de cidadania, oportunidade de estudar, de se tornar o nível intelectual melhorar, de ter uma saúde de ponta, uma saúde quando ele precisar procurar e ter o atendimento. Enfim, é isso que nós precisamos. O básico que a cidade oferece para seus munícipes e, com isso, trazer uma série de fatores que é o progresso da vida de cada família, que é ter seus filhos para progredir e casarem e também ter seus bens, né, desfrutar da questão da estrutura da cidade, desfrutar, participar, que às vezes ele é excluído. Essa exclusão realmente é o que dói no coração da gente. Peça a Deus que ilumine, Val, a você que
contribui com o desenvolvimento do município através da comunicação, que não tem um fator um dos principais que eu acho interessante para desenvolver uma cidade é a comunicação. Se as pessoas estão se comunicando e tem a formação da sua opinião, então ele realmente se transforma em um grande contribuidor para o progresso da cidade. E por falar em contribuição para o progresso, tem duas situações que marcaram, né, a sua presença como prefeito em Itabuna. Toda vez que eu venho da minha residência para o trabalho aqui, eu passo pela ponte ali da antiga usina, aqui no bairro de Fátima, né, que era uma ponte estreitazinha, e você dobrou, então hoje o fluxo está fluindo melhor de trânsito, né? E eu fico imaginando como é que não seria esse espaço aqui, que é um espaço bastante congestionante em função de um trânsito muito intenso, se não houvesse lá no passado essa política pública de fazer com que houvesse, né, uma ponte ali mais larga, a fim de facilitar o trânsito dos veículos de moto. Mas o senhor também deixou 2 restaurantes populares e hoje Itabuna não tem nenhuma. Qual a avaliação que o senhor faz dos avanços e dos retrocessos da sua saída como prefeito para o momento atual? Olha, Val, isso você pontuou muito bem. A questão de mobilidade. Uma cidade, o progresso de uma mobilidade, um progresso de uma cidade perpassa pela condição de mobilidade dos seus munícipes. Não sabe? Quer de veículo, quer como pedestre, quer como todos os meios de transporte que possa oferecer o transporte de massa. Enfim, é um dos sinais de progresso da cidade estar relacionado ao poder de mobilidade com tempo real. Você observe quando você citou essa ponte aqui da antiga usina, isso é histórico, né? A usina que iluminava Itabuna, não era? Naquela época era ali que tinha os motores, naquele lugar onde está a quadra ali, sim. Os motores eram ali que as luzes eram ligadas através dali para iluminar a cidade de Itabuna. Mas isso tudo evoluiu e ficou ali uma ponte que só passava um veículo por vez. Aquilo tinha um maior tumulto, briga. Muitas vezes as pessoas brigavam ali em cima ao ponto de chegar às vias de fato. Mas nós, com a sensibilidade, depois desse tempo todo, em 2010, nós resolvemos fazer uma intervenção ali, quando o prefeito, que eu fui prefeito de 2009 a 2012, em 2010 eu observando a questão da mobilidade, que é uma via interessantíssima para contribuir com diminuir a potencialidade da carga que recebe a Juracy Magalhães. Eu, analisando isso, eu fiz a duplicação daquela ponte que realmente trouxe a questão da mobilidade. O tamanho do trabalho que foi feito ali não significa o tamanho da importância que gerou a via, que todo que vem de Ilhéus agora só pega aquela ali que vai para a margem direita do Rio Cachoeira, então atravessa a ponte Calixto Midler, então criou-se a mobilidade que não tinha antes. Isso, a gente somar o dia a dia que alguém ficava em uma fila esperando passar de um em um veículo, isso significa atraso. Então nós saímos do atraso em direção ao progresso, uma simples intervenção. Vamos falar também da questão, Val, da mobilidade urbana. Uma das maiores obras nos últimos 20 anos dessa cidade, de mobilidade urbana, eu encaro como a duplicação ali da Avenida Amélia Amado também. A Avenida Amélia Amado, você sabe que quando dava o horário de meio-dia ou à tarde, naquele movimento do colégio AFI, então nós tínhamos um problema de engarrafamento terrível. As pessoas perdiam dentro de um coletivo, por quê? O transporte de massa ali, os coletivos, 90% da frota que circula usam aquela via. Então, nós tínhamos ali a questão de o veículo particular, como o transporte de massa, o transporte público, perdia ali a média de 15 a 20 minutos para sair do início ali descendo a Juracy Magalhães para encaixar na Amélia Amado, até chegar na rodoviária, ele levava em torno de 20 minutos. Hoje isso aí diminuiu sensivelmente. Imagine você perdendo 20 minutos por dia, por semana, por mês, por ano. Isso significa um atraso. A exemplo disso, Val, eu quero trazer como exemplo Salvador. Se a gente chegar em Salvador hoje, a questão da mobilidade, não é, com metrô, com aquelas passarelas, o encaixe, aquilo ali deu uma dinâmica, a cidade foi um progresso só. Então nós estávamos no caminho certo. Em 2012, quando eu perdi a eleição, você fez a pergunta, o que é que você acha que evoluiu ou não evoluiu? Nós estávamos no caminho certo. Tinha obra tocando nessa cidade nos 4 cantos, mas não era obra só no centro da cidade. As obras eram
eram executadas em toda a periferia. Bairro Maria Pinheiro, Daniel Gomes, Sival Palmeira, Jorge Amado, enfim, todas essas áreas tinham intervenção, porque eu fui muito hábil em construir uma equipe técnica, e essa equipe nos deu suporte de ir para Brasília e captar os recursos, mais de 100 milhões de reais, sem endividar a prefeitura, só captando recursos e executando. E deixei, quando saí, né, que eu perdi a eleição em 2012, deixamos aí muitos recursos aí que os prefeitos que me sucederam não conseguiram nem gastar, que até hoje me tem informação que ainda tem recursos na Caixa Econômica Federal de conclusão de obras, como lá no Daniel Gomes, né? E precisamos realmente elaborar projetos. A cidade, essa questão da mobilidade é um fator mais importante que existe, por se tratar de uma cidade que ela é uma cidade de polo, ela tem 2 BRs, né, que faz um X em cima dela, com isso tem uma potencialidade, uma demanda de visitantes que vêm em busca de serviços da área de educação, de saúde e outros, no comércio também, que ela é fortíssima no comércio. Então nós temos que potencializar a questão de abrir e larguecer as vias, não restringir vias, como eu vi por aí, ou restringir alguns acessos. Ao contrário, abrir acesso, que sempre eu fui favorável, como fiz também aquela ponte ali no fundo do Hospital Manuel Novaes, uma ponte que também veio para solucionar o problema dos engarrafamentos da Juracy Magalhães. Você vê que isso distensiona a corrente de tráfego dentro da rodovia, a via Juracy Magalhães, que era só ela a principal, engarrafamentos diretos. E com isso você pode observar no dia a dia que diminuíram, porque tem essas outras opções que eu criei, tanto lá na Rua Felício Novaes, que é a duplicação da ponte, daquela ponte 25 de dezembro, o nome daquela ponte ali. Então ela deu acesso à ponte Calixto Mendes, e fiz também no fundo do Novaes a outra que chama Ponte Irmã Creuza, que está ali daquele fundo ali, que dá também mobilidade. Só que aquela ponte, Tem no São Caetano também. Tem também no São Caetano, exatamente. Você vê que lá no São Caetano, para você ir para o novo São Caetano, aquele bairro, você precisava entrar no Pati, para entrar lá no bairro, ou então você tinha que ir para o fim de linha do São Caetano para você adentrar o bairro. Quando eu fizer a ponte ali no acesso da Princesa Isabel para adentrar ao bairro Novo São Caetano. Você vê que fizemos também uma outra ponte importante, que até botaram o meu nome, a ponte do bairro São Roque, não é? Sim. A ponte do bairro São Roque. Era uma vielazinha, uma pinguelazinha. Uma pinguela, exatamente, uma pinguela feita na época do nosso Ubaldo Dantas, foi prefeito. Você imagine quanto tempo, anos, né? E o que me despertou, Val, naquela passarela, é uma pinguela, né, que chama. Não era, aí, essa pinguela era o seguinte: tinha um presidente do bairro lá, o rapaz que era o presidente da Associação dos Moradores, uma das políticas que eu adotei, presidente de associação de moradores de bairro, tinha voz e vez com a gente, porque a gente acha, essas pessoas são pessoas que não têm salário, não tem nada, e fica assim. Moram no local e conhece tudo. Não é isso, e conhece tudo. Então a gente sempre valorizava ele. Ele tem intitulado como Pingo. Esse Pingo chegou lá, um dia eu estava secretário e vice-prefeito do nosso saudoso Fernando Gomes, ele chegou com os pedaços de ferro dizendo: ó, capitão, como é que está a pinguela lá? Está caindo, o povo caindo, não tem a lateral. Aí nós conseguimos uns ferros por aí para poder ele recuperar. Aquele rapaz esforçado, esse Pingo, lá do bairro São Roque. E aí fez a recuperação. Aí eu digo: ó, Pingo, se um dia eu for prefeito dessa cidade, eu faço uma ponte ali. Aí se tornou realidade. Nós, em 2008, fomos para a campanha e fui eleito. E com isso eu cumpri a promessa. Logo inauguramos no dia... Tomei posse no dia 1º de janeiro de 2009, e no dia 28 de julho de 2009 nós inauguramos aquela ponte. Agora, capitão, tem uma obra sua que eu acho que foi marcante. Acho até que tenha sido a mais expressiva nessa questão de mobilidade, embora não descartando e não dando demérito essa que você já citou, que foi aquela Pedro Jorge, uma avenida extensa em que não se tratou apenas de asfaltamento, né? Teve a questão dos muros, dos sanitários nas residências, enfim, todo um contexto de obra, e foi muito empolgante aquilo. Eu acompanhei do início ao final aquela obra. Eu até acho que tenha sido a obra mais
tipo assim, referencial de uma proposta de reurbanização, de mobilização de facilidade das pessoas. Enfim, você concorda comigo que foi talvez a sua maior obra ou você teve aí alguma outra referência? Val, com recursos próprios, foi a maior obra. Realmente que ali foi recurso 100% do município, né? Receita própria. Aquela obra, 2,5 km de avenida, você vê que ela fica ali beneficiando 4 bairros. Tem o bairro Pedro Jerônimo, temos o bairro de Zizo, temos o São Pedro, não é? E o Daniel Gomes também, você vê, e vem encaixar no São Judas. Sim. Completa 5 bairros, né? Você vê. Sim. Que sai da Roberto Santos e encaixa no São Judas. Você vê que são 2,5 km feito com recursos próprios. E quando você diz assim, fez uma avenida, porque ali começou do zero, não é? Foi tudo, tivemos até que relocar imóveis. Situações que eram quase intransitáveis. Correto. Espaços quase intransitáveis. Exato. Tinha que ser através de animal ou de moto, porque o ônibus mesmo não ia lá. No dia que o ônibus ia, os moradores da parte de baixo, onde eu fiz uma contenção de quase 3 metros de altura, ali as pessoas rezavam para o coletivo não cair em cima da casa deles, porque o coletivo ia de acordo com a condição da via. Não passava o coletivo. Tinha dia que exatamente, Então, aquilo ali realmente nós dignificamos ali a vida. E você sabe, Val, você vê o que é uma questão da mobilidade. Devido àquela via, aí uma empreiteira aí, uma construtora, resolveu construir um condomínio que tem lá, o Aurora, né, que está lá. Ele chegou para mim e disse, capitão, se não tivesse construído, feito esse benefício daquela avenida, Pedro Jorge, jamais teria nascido aquele conjunto habitacional ali, porque acessibilidade, mobilidade, tudo, e aí não conseguia nem vender os apartamentos, né? Então você vê que uma coisa, tudo, a questão da mobilidade significa progresso. Quando você faz uma ponte em um lugar que não tem, ligando ao outro lado, ou que está precário, ali mesmo, como você falou, a ponte do Novo São Caetano, Val, tinha um lastro de madeira que apodrecia, as crianças caíram dentro daquele canal, e a escola, aqui tem uma escolinha próxima ali, as crianças caíam dentro do canal. E aqui isso a gente não pode deixar, de hipótese alguma, um constrangimento desse às pessoas no dia a dia, não é? Isso é um constrangimento. O poder público tem que estar atento, porque nós sabemos que é através dessas intervenções que você resolve e dá dignidade à vida das pessoas. Capitão, a gente sabe que, por melhor que seja o prefeito, 4 anos nem sempre são suficientes, porque ele perde 1 ano. Ele perde o primeiro ano porque ele pega um orçamento do prefeito anterior, sobretudo quando ele é prefeito de oposição. Então, o primeiro ano, ele vai ter que trabalhar com outro tipo de cabeça, não a cabeça dele. Não foi ele que fez aquele lei de dotações orçamentárias. Veio uma coisa do governo passado. Aí ele pega esse primeiro ano e começa a projetar o que seria o segundo ano do governo dele. Aí ele começa efetivamente a mostrar o serviço a partir do segundo ano. Mas quando chega no terceiro ano, que já está sendo mostrado o serviço, ele entra no 4º ano de governo, que é o ano de reeleição. Aí é um Deus nos acuda, ele tem que dividir gerenciamento de tempo no sentido de fazer governo e fazer política. Esse fator, fazer política e fazer governo, não é prejudicial para quem pretende ser reeleito? Ou seja, você tem que se dividir. Você identifica esta como uma das causas que o fizeram não ser reeleito? Val, realmente você colocou um ponto muito pertinente. A questão política, fazer política, talvez não prejudica tanto, né? Mas a administração, sim, que é essa que interessa, não é? Para o gestor, o político, quando fala política, eu fico até com um pé atrás, que você é político, quando fala político, tem um desgaste tão terrível, né? O político em si, principalmente no nosso país, quando fala classe política, aí vem aquele desgaste terrível. Então, eu prefiro assim a encarar como administrar com o coração, com a mente. Você tem que ter noção dessa questão da desigualdade. Eu venho batendo que foi o que eu mais lutei para diminuir as desigualdades. A cidadania. O cidadão, às vezes, não tem acesso à unidade de saúde para fazer o exame médico dele. O cidadão não ter acesso, o esgoto está lá na porta dele. Você vê que tem canais hoje, que eu deixei, o canal é uma questão de saúde, não é? Você vê que, indiretamente, se você vai beneficiar o canal, cuidar do canal, que lá os dejetos terríveis, então você está cuidando da saúde das pessoas. Então, quando você aborda essa situação,
a principal você colocou aí agora, da questão dos 4 anos, então você faz o primeiro ano, naturalmente, é esse ano que você vai consertar o que o outro deixou aí, né? As questões arrumar de acordo com o seu projeto, com suas propostas, né, de governo. Então, na hora que você termina o primeiro ano, entra no segundo ano, você está na fase ainda aí de respirar. E eu fui ligeiro nessa parte, que no segundo ano eu já estava com a equipe de elaboração de projeto pronta e executando projetos, né? Você sabe que ninguém traz recursos para um município se não tiver um projeto consistente, um projeto que não seja mirabolante, ou aqueles projetos malandros, que ele é todo cheio de penduricalhos, você sabe para que é, né, Val? Sim. Entende, né, sim, como é a situação? Que no Brasil tem muito isso, sim, né, na questão do projeto, que o técnico que vai estar lá em Brasília ou no Estado, nas esferas superiores, eles vão analisar e dizer, isso aqui, esse prefeito, isso aqui tem malandragem, aí pronto, cai no discreto e não vem. Ou faz a promessa e não vem nunca, porque diz, eu não vou botar porque esse dinheiro vai ser desviado, né? Então a gente tem que fazer um projeto consistente, enxuto, né, que possa realmente os técnicos observarem e dizer, aqui tem razão, aqui é pela razão, não é pela emoção. Eu me lembro, nesse contexto eu me lembro de uma fala sua, em que você estivera em Brasília participando de um congresso, alguma coisa de prefeitos, e os prefeitos se surpreenderam porque você chegou cheio de sacola, de caixas, e os prefeitos perguntando por quê, todo mundo lá com sua pastinha, e você cheio de sacola, e você, não, rapaz, isso aqui não tem nada, isso aqui é projeto, isso aqui é só projeto, por conta da sua antecipação de informação de que sem projeto lá na conversa nada sai. Como foi isso? É uma coisa que você aprendeu, capitão Azevedo, em decorrência dessas suas boas relações com alguns parlamentares? Ou foi uma coisa que você imaginou, eu tenho que ir lá com projeto, porque sem projeto o verba não vem? Como é que foi essa sua metodologia de ação? Exato, Val. Você vê que a seriedade, primeiro seriedade e credibilidade. A credibilidade é algo que quando o cidadão perde, ele não consegue comprar, que a credibilidade ela é adquirida, é um patrimônio que o indivíduo tem, de acordo com suas ações, seu comportamento, né, no dia a dia. Então, eu sei que essa parte de credibilidade, honestidade, que na política, quando fala honestidade, alguém dá risada, né? Honestidade, mas tem cidadão honesto, tem cidadão aquele que respeita o erário público, zela pelo erário público. Então, Val, eu elaborava os projetos, como eu lhe falei, consistentes, e foi interessante, você abordou. Quando nós chegamos, tinha o PAC, né, o PAC 2, e aí chamaram em Brasília, já em 2011, chamaram em Brasília para a Bahia, estava chamando os 417 municípios para ir lá levar os projetos para poder, o que era que queria cada município. Eu sei que foi para lá, eu cheguei, eu já tinha equipe de elaborar projeto, como eu disse, eu fui rápido, no primeiro ano já tinha essa equipe, não é equipe grande não, porque você não adianta a quantidade, é qualidade. Né? Então, elaboramos os projetos, quando chamou em 2011, nós estávamos com um projeto de todo 100% da cidade, a periférico, central e tudo. E aí, quando chamou lá, nós íamos a Brasília, vamos embora, aí faz o quê? O pedido de obras que você interessa. Não, nós vamos levar os projetos. Aí chamou o menino, era o Fernando Vitor e Marcos Alan, né, que era o secretário de infraestrutura da cidade, da SEDU. E aí eu enfiei isso nas caixas de papelão, amarramos e pegamos o avião, fomos para Brasília. Quando chegou em Brasília, ficamos no hotel, pernoitamos lá, e de manhã nós chamamos um táxi para levar até o Ministério da cidade, que é onde acontecia essas decisões. E quando chegou lá no Ministério, no caminho eu falei com o taxista, vem aqui, por aqui tem algum shopping popular assim, que eu queria comprar 2 sacolas, que dessas caixas de papelão aqui amarrada não está muito decente. Aí ele se tem, aí nós entramos, e ele entrou num shopping, nós compramos 2 sacolas daquelas grandes, daquelas que acondiciona de nylon, né, a sacola melhor, e aí ali mesmo no local que compramos, fomos acondicionando, amarramos, ficou 2 sacolas pesadas, 2 sacolas enormes, que um homem sozinho para pegar do chão, para levantar, ela não levantaram, era de 2 pessoas que pegavam, você vê quanto projeto tinha aí dentro, né? Então, na hora que chegamos lá no Ministério da Cidade, estava 417 municípios.
cada prefeito leva seus assessores. Você multiplica isso aí vezes 3 ou 4, né? Quantas pessoas tinha dentro aquele movimento no elevador e subindo e entrando lá na sala. Era no 3º andar, no Ministério da Cidade. Aí, quando nós chegamos lá, com os dois volumes, o taxista me ajudou a pegar um e nós botamos na recepção, e o Marcos Alan e o Fernando Vitor pegou o outro. E quando chamou, aí fez o credenciamento para subir. Aí chegou no elevador, nós subimos, aí ela disse, sobe e vai sair em um local que tem um degrau para sair no local. Aí você vai entrar nos degraus, o elevador para no local que você entra nos degraus para entrar na sala onde está acontecendo o evento. E aí nós paramos. Aí, na hora de subir os degraus, aí o Marcos Alan e o Fernando Vitor pegou um volume. E aí ficou o outro, e eu olhando, e eu vendo que estava todo mundo passando rápido, e todos os prefeitos tudo com a pastinha na mão, e rápido, eu digo, e agora? Aí vi um prefeito assim do lado, digo, me ajude a pegar aqui, ele ajudou, eu estava todo de terno, eu peguei esse volume, botei aqui no ombro, e para chegar em tempo, né, entrei, aí subi, eu pensei que nós íamos sair em outra recepção para adentrar, né, mas quando eu subi as escadas, que o Marcos Alan já estava lá, mas o Vita, aí o volume aqui, quando eu olhei, estava, gente, os prefeitos todos, inclusive da região, estava o Dilhéus, o Nilton Lima, que estava lá também, ele olhou assim, Xê Azevedo, que diacho foi isso? Chegou atrasado, veio com a bagagem para cá, em vez de ir para o hotel, veio para cá direto, e isso aqui é projeto. Aí você vê que foi na hora que eu estava vendo, a rapidez estava sendo atendido, porque tinha uma bateria de técnicos, prefeito de cidade e tal, ia. Na hora que botou lá o projeto, aí eu via rápido, era rápido saindo. Na hora que chegou Itabuna, aí chamou, aí me ajuda aí a pegar os volumes. Aí nós pegamos os volumes e levamos até a mesa dele. Ele disse, é o quê? Ele disse, é os projetos. Ele disse, olha, chama esses daí. Se ele pode não levar o dinheiro que ele está pedindo aqui, que esse projeto aqui, que são 5.400 municípios, para dividir os recursos, mas ele vai levar a maior fatia, porque esse aqui, sim, esse está certo. Aí botou lá e nós arrancamos 33 milhões de reais, 33 para os bairros, foi essas obras que aconteceram aí, e que ainda tem recurso desses 33 milhões, que foi lá para a Rua de Palha, Jorge Amado, Val Palmeira, tinha aqui para o Novo Lomanto, todas essas obras que eram para... Você sabe que o bairro Jorge Amado é um dos bairros, você vê o tamanho do bairro Jorge Amado, sim, ele está todo saneado, pavimentado, mas não é aquela pavimentação que joga o asfalto na rua sem meio-fio, sem nada. É a calçada. Você vê que a Pedro Jorge, feita com recursos próprios, ela tem calçada. Por quê, Val? Você tem que observar que a figura principal no trânsito, no trânsito público, a principal figura, e a que é a mais frágil, é o pedestre, não é isso? Mas você constrói uma via, joga o asfalto, e o pedestre vai passar por onde? Dividir com os carros, disputar. Então você tem que ter o cuidado de fazer a via e fazer a calçada para o pedestre, não é isso? Então nós fizemos a Pedro Jorge, e como também essas obras, você vai lá no bairro Jorge Amado, no Cival Palmeiras, né? Rua de Palha, que a obra é assim, sanear, pavimentar, calçada e toda a parte de infraestrutura para que não tenha transtorno na questão da mobilidade. Então você vê que é uma obra completa. Então, Val, esse projeto nós arrancamos, foram 8 milhões para o bairro Maria Pinheiro, 16 milhões para o bairro Jorge Amado, 12 milhões e 800 para o canal Lava Pés, que inclusive ficou 2 milhões e meio na conta, e o material para ser colocado dentro do canal passei para o meu sucessor, né? E não fizeram, o material já destruíram, devolveram o dinheiro. Você vê que atrasa uma cidade. Faltou continuidade, né? Faltou continuidade. Então, a gente sempre ouve uma retórica popular, que a gente discorda, é claro, de que o prefeito bom é aquele que rouba, mas faz. E nós temos um histórico aqui de prefeitos que roubaram mesmo, prefeitos que ficaram muito ricos, entraram na prefeitura muito pobres e saíram muito ricos. Mas também nós temos histórico de prefeitos honestos, né? Ninguém pode falar que o Duque, né, que o Baldo, que o Capitão Azevedo, que o próprio Vânia. Mas, tipo assim, Capitão Azevedo, né? A simplicidade, Capitão Azevedo é hoje o que foi anteriormente, a gente não vê ostentação de riqueza, a gente não vê caracterização daquela personalidade que sai com fazenda, com mansões, enfim, como alguns assim fazem. Mas o Capitão Azevedo foi um homem de muitas obras, fez muito, não roubou,
Pelo menos é esse o estigma do capitão Azevedo na cidade. Não roubou e fez muito, mas não se reelegeu. Já o Vani também tem esse contexto. O Vani, você pode botar todos os defeitos possíveis em Vani, mas você não pode dizer que Vani foi ladrão. Não pode dizer. Ele cometeu alguns deslizes, algumas decisões que foram extremamente negligentes e equivocadas, mas no que diz respeito à lisura na conduta de homem público, tanto o Vani quanto o Azevedo foram exemplares. Não deram margem a qualquer suspeita de desonestidade. Mas o povo não reelegeu o capitão Azevedo e o Vani sequer ousou sair candidato, porque sabia que não teria condição. O senhor vai ter que voltar a enfrentar esse povo, né? Esse povo que gosta do rouba mais faz, que gosta do prefeito da festa, do prefeito que dá tapinha nas costas, que não é muito a característica do capitão Azevedo. Como o Vani está de fora, não vai participar, a princípio não vai participar, como é que o capitão Azevedo hoje enxerga esse eleitorado que ele vai ter que novamente buscar? É o mesmo eleitorado que não entendeu a proposta do capitão, que não compreendeu que aquele momento era um momento que deveria ser prolongado em decorrência justamente de Itabuna não ter as perdas que aqui você tem relatado, né, pela falta de continuidade. Qual é o perfil do eleitorado que o senhor acha que vai encontrar agora, capitão? Realmente, você pontuou um assunto muito interessante, que é a questão do eleitorado depois de 10 anos, né, que eu saí de lá da prefeitura. Você sabe, Val, que para você comparar se uma coisa está bem ou está ruim, você tem que ver outras acontecendo, né? Para você fazer, não, a situação, outras acontecendo, para você fazer a comparação e fazer suas conclusões, né? Então, eu acho que o eleitorado agora vai fazer as conclusões dos que me sucederam, as gestões que me sucederam. Como você falou, desafio aqui, sempre eu desafiei, depois que eu saí, perdi a eleição em 2012, quem foi que mais captou recursos para dentro da infraestrutura da cidade? E com honestidade, Val. Porque o caminho mais correto é quando o indivíduo sabe que vai mandar o recurso e vai ser aplicado, né? Aí dá certo para ambas as partes, fica todo mundo feliz. A União, o Estado e o município se comunicando, se relacionando. Então, eu fui o gestor da história de Itabuna. Eu desafio isso, que em 4 anos de mandato, porque quando fala em o Baldo fez, foi um que é lembrado pela... O tempo era outro também, tinha muito dinheiro... Receita própria era, você sabe que era direto... Não tinha lei de resultado fiscal, não tinha. Não tinha uma Câmara pelega, enfim, isso. A situação era outra. E tem outra, ele foi 6 anos, você sabe que ele cumpriu 6 anos de mandato, né? 2 anos, depois, aqui você falou, eu acho que é por aí, Val, ou 5 ou 6 por aí, quando você questionou 4 anos... que vai, quando chega que você engrena, já está a hora de sair, de ir concorrer, não é? Então, o Baldo teve 6 anos, por isso que ele conseguiu demonstrar a capacidade dele, não é, de administrar. Então, quando eu saí, deixei essas obras todas engrenadas e com mais de 100 milhões para ser captada, inclusive com aquela ponte Marabá, que ali está arcaica, aquela ponte ali, você vê que é uma ponte que causa um constrangimento, é um potencial de demanda dentro que usa aquela ponte, o pedestre passando ali, você vê, tem a questão do Cooper, das pessoas que fazem as atividades físicas, então aquela ponte ali já é um constrangimento do poder público, deixa com a sociedade. Então estava ali para construir uma ponte, outra ponte, porque o projeto de mobilidade, a avenida, o viaduto lá, Fernando Gomes, lá que vai para o hospital de base, descendo, ali pega a Amélia Amado toda, vim para aqui, para o Príncipe Hotel ali, e depois você vai para fazer uma ponte encaixando no Barra da Conceição, uma ponte dupla, moderna. Por quê? Nós temos que criar a mobilidade do lado esquerdo para o lado direito da margem do Rio Cachoeira, na área urbana da cidade, porque a duplicação, você futuramente vai seguir para Ilhéus vai utilizar a rodovia que está sendo construída, da margem direita do rio. Então você não vai mais por essa que existe. Essa vai, pelo que consta num projeto, essa só vinda, né, para a cidade. Então nós temos que já antecipar, não esperar acontecer o problema. Quem planeja, a cidade, Val, tem uma situação que eu vou lhe abordar aqui agora, que hoje eu passei, olhei, eu digo, Itabuna, 113 anos, né, de emancipação política, administrativa, mas
tem algo que o atraiu para nascer Itabuna, que eu tenho certeza absoluta que foi o Rio Cachoeira. Mas o Rio Cachoeira hoje como diz, é o esgotão, né? E eu tive a capacidade de captar em 2012, no último ano, R$1 milhão, Val, para elaboração do plano macro de saneamento da cidade. E sabe o que aconteceu? Eu aí perdi a eleição, o dinheiro ficou e os sucessores simplesmente não deram seguimento a isso. Porque você só salva o rio se você fizer o plano de saneamento. Toda a bacia hidrográfica. Toda, exato. Para você tirar todos os esgotos que caem dentro do rio, né? Interceptar todos os esgotos através do sistema de emissário. Você vê que o canal Lava Pés, ele tem um emissário ambos os lados para captar a rede de esgoto, não cair dentro dele e já cair na estação de tratamento, né? Bombear para a estação de tratamento. Tudo planejado, porque nós precisamos de nossos filhos, nossos netos desfrutarem desse rio futuramente, né, Val? Capitão, a gente está falando muito sobre a gestão em si, mas a gente está na porta da eleição. Quando eu te perguntei sobre qual é o perfil do eleitorado que o senhor pretende voltar a ter na disputa, a gente também tem hoje uma situação sui generis. Nós temos aí de 5 a 6 candidatos que são competitivos. A gente não pode deixar de desconsiderar o fato de que o prefeito atual, o Augusto Castro, embora ele esteja dentro de um estigma de Itabuna nunca ter reeleito prefeito, mas ele é potencialmente candidato, ele pode ser reeleito. Não pode deixar de considerar o fato de que o Guinho, por ter sido o candidato a deputado federal mais votado, e pertencer a uma legenda que deu ao então candidato a governador, Assemineto, uma votação acachapante contra o eleito governador Jerônimo Rodrigues. Nós temos também o PL com Chico França, o PL por ser bolsonarista, antipetista, independentemente da denominação da candidatura, não deixa de ser uma força competitiva. Nós temos o médico Isaac Neri, que sempre pontua bem nas eleições, tem tido votações que são crescentes nas últimas eleições que ele tem participado. Enfim, nós temos outros nomes que agora, o Pancadinha, deputado federal, né, que segundo projeções aí também é um candidato competitivo, e tem o Capitão Azevedo. Então nós temos aí entre 5 a 6 candidatos que podem ser eleitos. Qualquer um, não vai ser surpresa qualquer um de ser eleito, como foi, por exemplo, o Vani na sua reeleição. Eu me recordo que eram as 4 e pouca da tarde do dia da eleição, você se dirigiu para mim e perguntou: "E aí, Val, como é que tá?" Eu falei: "Tá, beleza, vai dar para ganhar." Porque eu sentia isso. Só que havia o eleitor oculto, né? Que no caso de Vani foi o eleitor religioso, o evangélico, que não se manifesta, fica caladinho. E foi o que eu acho que ajudou o Vani muito a ser eleito, mas que não aparecia na eleição, na campanha, que normalmente é um eleitor conservador, muito retraído, né? Não é como o eleitor do Pancadinha, do Capitão Azevedo, do próprio Augusto, que vai esbraveja e tal, não. É um eleitor mais, e eu acho que ali foi preponderante para a eleição de Vani. Então nós temos alguns penduricalhos em relação ao perfil do eleitorado. De lá para cá, as redes sociais tiveram uma força muito mais enlastecida, né? A organização da sociedade está mais sedimentada, mas nós temos 6 fortes candidatos. É claro que para você ou qualquer outro ser eleito, isoladamente não vai conseguir. Tem que ajuntar. E eu tenho visto aí algumas manifestações de reuniões sendo feitas, de articulações envolvendo o Capitão Azevedo, o Guinho e o Pancadinha, né, com possibilidade, inclusive, de agregar outros nomes. A possibilidade do Capitão Azevedo ter apoio destes candidatos, numa proposta de candidatura única das oposições, e não havendo a possibilidade do capitão se render aos fatos de que sozinho não pode se reeleger, mas pode ser a pedra que falta na construção dessa barreira de reeleição de Augusto. Como é que está a situação, capitão, hoje? Ou é prematuro hoje tomar uma decisão a respeito desse assunto? Val, você sabe que a dinâmica do processo eleitoral é patente, né? Você sabe que ela existe realmente, é uma dinâmica que hoje nós estamos falando isso, está acontecendo um cenário, aquela coisa que disse, é como a nuvem, né? Ela está ali. Magalhães Pinto, ex-governador de Minas Gerais. É isso, então nós temos que ter a noção que tem uma dinâmica nisso aí. Mas eu diante dos fatos que aconteceram depois que eu deixei a prefeitura, diante das manifestações que eu vejo,
eu sinto que hoje a cidade não pode mais ficar testando a B, C ou D. Ou ela vai para um ponto que ela tenha noção de desenvolvimento, de quem tem capacidade de modificar a infraestrutura da cidade, porque nós só vamos crescer, que tem um dado que eu não sei, me deu tristeza quando eu vi esse dado, da diminuição populacional de Itabuna, não é? 18 mil habitantes nós perdemos nos últimos 12 anos. É brincadeira, então nós temos, isso significa que não é uma cidade que está progredindo, de hipótese alguma. Isso é negativo. Então, isso me preocupou bastante, que ela entrou em decadência aí, longo desses 10 anos. Depois que eu saí de lá, veio só decaindo. Então, isso você só consegue trazer a questão de potencializar o progresso da cidade é através de infraestrutura da cidade. É o que possa atrair a cidade, os empresários, os grandes empresários. Quem é que, por exemplo, vai se instalar? Tem o Centro Industrial de Itabuna. Você vê que ficou praticamente, você tem que rever o plano diretor da cidade, que ali já não cabe mais um polo industrial naquele eixo ali, porque ela está cercada de conjunto habitacional, de tudo. Então você não pode misturar a área industrial com a área habitacional. Então já tem que rever o plano diretor da cidade e a questão de ser ousado. Essa questão de saneamento básico da cidade, tem dinheiro na União para fazer isso, só é você elaborar o projeto. Eu estava o plano de saneamento macro da cidade que eu falei, justamente para a gente quebrar essa situação de tratar de esgoto 100% e abastecer a água da população 100%. Então, você faz isso através de quê? Sim, capitão, mas para fazer tem que ser eleito. Aí a pergunta é essa: o capitão Azevedo estaria articulando com as demais candidaturas para um ajuntamento em torno do teu nome? Uma vez não conseguido isso, um outro candidato tendo essa habilidade, o senhor abdicaria, seria vice, ou numa composição lá para ser secretário justamente de mobilização, o senhor flexibilizaria, ou sua posição hoje é inflexível, ou o senhor vai esperar um momento futuro? Até porque Itabuna tem essa realidade. A situação de hoje não é a mesma de amanhã. Então o capitão hoje, se tiver por exemplo, na terceira, quarta ou quinta posição, pode estar na primeira, porque inclusive eu vi você ganhar a eleição, você estava há pouco dia da eleição em terceiro lugar. A disputa era travada entre Jussara e Capitão Fábio, tanto é que sua campanha, o capitão é Azevedo. Então você conseguiu reverter há poucos momentos da eleição. A estratégia para essa sua candidatura agora é de aguardar o momento, ou o senhor tem trabalhado para fazer o momento acontecer? Eu tenho trabalhado para fazer o momento acontecer, Val. Até porque nós temos aí o histórico, né? Você falou, da conduta do indivíduo, tem que ser honesto. Se você tem que pegar um real e se transformar em 1000, e valorizar o dinheiro do munícipe, e não fazer o contrário, né? Você tem que fazer isso aí. Então, nós temos consciência de que nós vamos realmente disputar esse pleito. Isso aí não tenha dúvida, e com o seguinte, Val, com responsabilidade. A cidade tem que ser levada a sério. Com possibilidade de apoio dos demais. Sim, exatamente. Tem havido essa articulação. Porque eu acho que eu tenho experiência. E os erros que nós tivemos, que ninguém é infalível, né? E os erros servem como lição para corrigir. Então a gente já parte de um princípio que esses erros do passado jamais serão repetidos, né? Capitão Azevedo, vice está descartada a possibilidade. Vice não. Eu já experimentei ser vice, agora tem que ser... Certo, tem que ser titular. Numa composição para ser secretário com poder de caneta, também está descartada a possibilidade. Val, exatamente. Agora, eu sei que numa conjuntura política, se você entender que o indivíduo, quem está concorrendo aí, tem a capacidade, porque você vem cá, você segue uma pessoa para a gente enfrentar um projeto, sabendo que a pessoa não tem capacidade, você iria? De jeito nenhum. Então é essa que eu faço a pergunta, né? À sociedade, ao povo. Então o momento é de espera. É de espera. Trabalhando para se viabilizar, mas aguardando e observando o cenário. Mas eu tenho certeza absoluta, Val, que nós vamos... O povo vai corresponder. Vai corresponder, até porque eu tenho um lado humano que nasceu de berço simples e que nós vamos levar... diminuir as desigualdades. Nós temos que partir para a periferia, os bairros periféricos estão abandonados
e fazer a diferença lá, Val. E a Continua infraestrutura no da PDT cidade. ou a possibilidade de O PDT também lá, não tem problema nenhum não, está tudo sob União controle. Brasil está descartado numa Não filiação descarto do Brasil. nada, ninguém. Tudo pode acontecer, é isso? Tudo pode acontecer. Bom, capitão, é sempre bom, sempre agradável falar contigo, né? Você é sempre uma pessoa amável, afável, simpática, respeitosa, né? Uma pessoa que faz da política uma arte de fazer amizade. Isso eu acho que o notabiliza na política de Itabuna. Você realmente fez com que o governo fosse bastante modificante, sobretudo na infraestrutura da cidade. Você cuidou bem da cidade em relação a isso, eu sou testemunha disso. Quero desejar sucesso, querido, e lhe agradecer pela participação hoje conosco aqui na TVI, disponibilizando o espaço sempre que houver necessidade. Eu que agradeço, Val, essa oportunidade, agradecer esse momento e reafirmar aqui o meu coração, sempre desejar a todos os munícipes, a toda a população, as famílias da cidade de Itabuna, um sucesso, progresso, que tenham oportunidades, né, que às vezes os outros não têm, que todos tenham a oportunidade. Eu acho que nós temos o direito, até o acesso ao serviço do dia a dia, aquele serviço básico, tem que ser democrático, tem que ser de todo mundo, né? Não é só privilegiar para uns e outros não. Então, nós precisamos disso, da igualdade, diminuir essa desigualdade, que a desigualdade dói. A gente chega lá na periferia, está a pessoa lá sofrida, e chega cá no centro, está outro bem cuidado, né? Então, a cidade é como o pai e a mãe cuidar dos filhos. Então, você cuida de todos iguais. Então, obrigado a esse momento. Eu quero agradecer a todos e a Barbosinha, né, que é o nosso TVI aí, que é esse baluarte aí na área de comunicação, e dizer que Itabuna está de parabéns. E esse veículo contribui, a TVI contribui realmente para o desenvolvimento e o progresso do nosso sul da Bahia, especialmente nossa cidade de Itabuna. Obrigado. Valeu, querido. Obrigado pela sua participação e obrigado a você também, meu querido amigo, minha querida amiga, sempre nos prestigiando com a audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.